Durante a Quaresma, dizem que o mundo espiritual fica mais agitado. É como se as fronteiras entre o que é sagrado e o que é profano ficassem mais finas. E foi exatamente nessa época que algo estranho aconteceu em uma cidadezinha do interior do Nordeste. O nome da cidade eu prefiro não dizer, por respeito a quem ainda mora lá. Mas o que aconteceu naquela noite, ninguém nunca esqueceu. Era uma sexta-feira. E não era qualquer sexta. Era a Sexta-feira da Paixão. A cidade inteira estava em silêncio, como manda a tradição. Nada de carne, nada de festa, nada de barulho. Só o som das procissões ao longe, as matracas substituindo os sinos e uma sensação de que algo invisível andava pelas ruas. Dona Lourdes, uma senhora conhecida por ser muito religiosa, morava sozinha no fim da rua de terra. Ela sempre seguia à risca os rituais da Quaresma. Mas naquela noite, algo a fez quebrar o costume. Dizem que ela ouviu um galo cantar, mas não era um canto comum, era um galo preto. E ele cantou 3 vezes. À meia-noite, assustada, ela se levantou da cama, pegou o terço e foi até a janela. Lá fora não havia nada, nenhuma alma viva. Mas o canto do galo ecoava como se estivesse dentro da casa. Ela trancou a janela, mas quando se virou, viu pegadas de barro entrando pela porta da frente. E a porta estava entreaberta. Dona Lourdes ficou paralisada. Ela sabia o que diziam, que durante a Quaresma, especialmente na madrugada da Sexta-feira Santa, o diabo pode andar disfarçado de animal. E quando vem em forma de galo preto, é porque está anunciando uma visita. Ela tentou rezar, mas sua voz não saía. A vela que deixava acesa ao lado da imagem de Cristo se apagou sozinha. E então, ela viu, no corredor, uma figura encurvada, de olhos vermelhos e um sorriso que parecia rasgar o rosto. O galo preto estava lá, mas já não era mais só um galo. Na manhã seguinte, os vizinhos estranharam o silêncio. Bateram na porta. Nada. Chamaram. Ninguém respondeu. Quando arrombaram, encontraram Dona Lourdes ajoelhada diante do altar, o rosto pálido, os olhos vidrados e uma marca de queimadura no formato de um pé, bem no centro do peito. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu naquela madrugada, mas toda Sexta-feira da Paixão, à meia-noite, o canto de um galo preto ainda pode ser ouvido naquela rua. E quem ouve não ousa sair para olhar. Uma semana depois da morte de Dona Lourdes, a cidade ainda estava em silêncio. Os mais velhos evitavam comentar, mas os jovens, curiosos, começaram a falar. Um deles era o Rafael, um rapaz de 18 anos, desses que não acredita em nada, debochado, que dizia que tudo isso era coisa de velho supersticioso. Ele desafiava qualquer regra da Quaresma, comia carne na Sexta-feira Santa, colocava música alta e ria das histórias do galo preto. Foi numa dessas noites, perto do fim da Quaresma, que ele decidiu ir até a casa de Dona Lourdes. A casa ainda estava lá, vazia, sem ninguém ter coragem de entrar desde o velório. Diziam que, às vezes, a vela no altar acendia sozinha, mesmo sem energia. Rafael não acreditava. Pegou o celular, chamou 2 amigos e foi. "Vamos filmar e mostrar que isso tudo é uma farsa", ele disse. Chegaram lá por volta das 11h30 da noite. O portão estava trancado com uma corrente velha, mas eles pularam. A porta da frente, curiosamente, estava destrancada. "Já começou o show", disse Rafael rindo. Entraram, filmando tudo, fazendo piada, mexendo nos objetos, zombando do altar de Dona Lourdes. Um dos amigos, o Lucas, achou a vela ao lado da imagem de Cristo. Estava intacta, como se tivesse sido colocada ali naquele mesmo dia. Foi então que escutaram o primeiro canto. Um galo, mas distante. Parecia vir de fora da casa. Eles riram,
dizendo que alguém devia estar pregando uma peça. Mas o segundo canto veio mais forte, mais perto, como se estivesse dentro do corredor. O clima mudou. O celular de Rafael travou. As luzes começaram a piscar, mesmo sem energia elétrica. E então, a vela se acendeu, sem ninguém tocar nela. O terceiro canto foi como um grito. E quando eles olharam para a porta, ele estava lá. O galo preto. Mas seus olhos não eram de bicho. Eram olhos humanos. Negros, fundos, brilhando de um jeito impossível. E o galo sorriu. Não tinha bico. Tinha dentes. Dentes humanos. E um riso que gelou o sangue dos três. Lucas saiu correndo, pulou o portão e fugiu sem olhar para trás. O outro amigo desmaiou no quintal. E Rafael desapareceu. Nunca mais foi visto. A polícia procurou por semanas, mas só encontraram seu celular caído perto do altar. O vídeo gravado estava corrompido, menos os últimos 3 segundos. Neles, só dava para ver a vela acesa. E atrás dela, 2 olhos vermelhos olhando diretamente para a câmera. Dizem que o galo preto aparece para quem debocha da quaresma. Não é só uma lenda, é um aviso. E se você ouvir 3 cantos seguidos, ore ou corra. Mas nunca, nunca zombe, porque a quaresma é tempo de silêncio. E no silêncio, ele escuta. Dizem que o galo preto é só o começo. Ele anuncia. Mas o que vem depois, ninguém consegue explicar. Não com palavras normais. É por isso que Dona Quitéria nunca mais falou. Não depois do que viu. Ela era benzedeira, daquelas antigas. Morava num sítio afastado, rodeada de mato, com a casa feita de barro e madeira e as paredes cheias de imagens de santos. Ela nunca teve medo do escuro, nem das doenças que curava com ramos de arruda, sal grosso e oração. Mas na quaresma, ela ficava diferente. Fechava as portas cedo, cobria todos os espelhos com pano branco e acendia 3 velas. Uma para cada dia em que Cristo ficou no túmulo. Para manter o que está morto, morto, dizia. Na madrugada do sábado de Aleluia, ela acordou com os cachorros latindo, enlouquecidos. Saiu com o terço enrolado na mão e foi até o terreiro. Não tinha ninguém. Só o mato balançando como se algo estivesse passando por ali, mas sem corpo. O chão tremia levemente, como se um peso invisível andasse por cima da terra. Ela voltou para dentro, fez sinal da cruz e foi rezar. Mas quando entrou no quarto, todas as velas tinham se apagado e o pano que cobria o espelho estava no chão. Ela tentou cobrir de novo, mas alguma coisa a impediu. Uma força invisível, gelada, que a empurrou contra a parede. E então ela viu, não no espelho, mas na janela ao lado dele, uma figura parada do lado de fora. Alta, esguia, vestida com uma túnica preta, sem rosto. Apenas um vazio escuro, onde os olhos deviam estar. Ele não se movia, mas estava olhando. E no instante seguinte, estava dentro da casa. O tempo parou. Os ponteiros do relógio congelaram. A chama da lamparina ficou suspensa no ar, imóvel. E ele falou. Mas sua voz não saiu pela boca. Ela soou direto na cabeça dela, como se a escuridão tivesse língua. Você viu o que não devia. Agora vai carregar o silêncio. No dia seguinte, o afilhado de Dona Quitéria foi visitá-la. Encontrou a porta escancarada, os santos todos virados de costas e ela sentada na cadeira de balanço. Olhos abertos, mas vazios. Boca entreaberta, mas muda. E no espelho, algo que não devia estar ali. Um vulto parado, mesmo quando ninguém estava na frente dele. Desde então, ela nunca mais falou, nunca mais benzeu. E ninguém mais entrou naquele sítio depois do pôr do sol. A quaresma acabou, mas nem tudo que foi invocado voltou para o lugar de onde veio, e o silêncio ainda mora com ela. Alguns dizem que essas manifestações são resultado de promessas quebradas durante a quaresma.
outros que são punições para quem trata o sagrado com desrespeito. Mas tem uma história, quase esquecida, que ninguém gosta de contar: a da procissão dos mortos. Ela só acontece uma vez a cada 7 anos, sempre na madrugada entre o Domingo de Ramos e a Segunda-feira Santa, e sempre no mesmo lugar, uma estradinha de terra entre 2 vilas pequenas, no sertão, onde não passa mais ninguém desde que a tragédia aconteceu. Diz a lenda que, há muito tempo, um padre foi enforcado ali mesmo, acusado de heresia. Mas antes de morrer, ele amaldiçoou o lugar com suas últimas palavras: "Na hora do silêncio, eu voltarei, e não vire o rosto, ou caminhará comigo." Desde então, moradores antigos contam que de tempos em tempos ouvem o som de passos. Mas não é uma, nem 2 pessoas. É uma multidão, uma procissão, silenciosa, sem cantos, sem rezas, só o som seco dos pés na terra, e o cheiro de vela derretida e carne queimada. Quem vê essa procissão não deve olhar, não deve acenar, não deve rezar. Deve se esconder, em silêncio, e esperar passar. Mas em 1989, um caminhoneiro chamado Severino se perdeu nessa estrada durante a Quaresma. Parou para dormir no acostamento sem saber da maldição. No meio da madrugada, acordou com o farol do caminhão apagado e o rádio chiando. Quando olhou pelo vidro, viu centenas de pessoas, vestidas com trajes antigos, andando lentamente. Algumas faltavam pedaços, outras pareciam quase normais, mas os olhos, todos sem olhos, cavidades vazias, como se tivessem sido queimadas. Severino, sem entender, abriu a porta e gritou: "Vocês precisam de ajuda?" A procissão parou. Todos os corpos viraram na direção dele, ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, só encontraram o caminhão, ligado, com o farol aceso, mas sem sinal de Severino. O rádio continuava chiando, emitindo apenas uma palavra repetida, grave, arrastada: "Voltou, voltou, voltou." Se você chegou até aqui, é porque algo em você também sente que a Quaresma não é só um tempo de fé, é também um tempo de portas abertas, onde o que está do outro lado pode atravessar. Mas cuidado, algumas histórias são feitas para serem ouvidas, outras para serem esquecidas. Se você gostou dessas histórias, não se esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo mais relatos sombrios como esse. Comenta aqui embaixo se você já ouviu alguma história de terror na Quaresma, ou se tem alguma que passou na sua família. Talvez a próxima seja a sua. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque semana que vem, à meia-noite, tem mais. Acredite, nem toda vela que se apaga fica apagada. Até a próxima, se o galo não cantar.